Você já se perguntou como podemos nos proteger de uma das maiores ameaças à nossa integridade cristã? Hoje, mais do que nunca, somos bombardeados por tentações e pressões que nos levam à imoralidade. Mas será que existe uma maneira de nos blindarmos contra tudo isso? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na lição 4 da classe de jovens, onde entenderemos como a palavra de Deus nos orienta a viver uma vida de pureza e santidade em meio a um mundo que celebra o contrário. O tema da lição é proteção contra a imoralidade. A lição de hoje aborda a proteção contra a imoralidade, com base em princípios bíblicos que são essenciais para mantermos nosso testemunho firme em tempos de relativismo moral. Nós vivemos em uma era em que a imoralidade se tornou algo banalizado. Nos filmes, nas redes sociais e até em conversas do dia a dia, somos expostos a ideias que tentam distorcer o conceito bíblico de pureza e integridade. Mas como jovens cristãos, somos chamados a sermos diferentes. De que adianta todo esse conhecimento se não aplicarmos no dia a dia? Como você pode ser um jovem que busca pureza em um mundo cheio de tentações? Aqui estão algumas maneiras práticas de manter firme. Seja seletivo com o que consome online, mantenha amizades que te edificam e, acima de tudo, busque diariamente a presença de Deus. Viver de acordo com os padrões de Deus pode parecer difícil, mas é possível quando seguimos o que Ele nos ensina na Sua palavra. Não deixe que as pressões externas moldem seu caráter. Permita que Deus molde sua vida. Se você está curioso em saber como proteger da imoralidade, fique conosco até o final do vídeo. Desde já te convido a deixar o like, comentar e compartilhar a lição com outras pessoas. O texto principal diz a sabedoria: Tu és minha irmã e a prudência chama tua parenta para te guardarem da mulher alheia, da estranha que losegeia com as suas palavras. Provérbios 7, versículo 4 e o 5. A palavra de Deus nos adverte claramente sobre os perigos da imoralidade sexual. Quando nos deixamos envolver pelas lisonjas e seduções, estamos nos afastando da sabedoria divina e nos colocando em risco espiritual e emocional. Devemos ter cuidado com a influência que nos cercam, principalmente as que promovem comportamento contrário aos princípios bíblicos. Resumo da lição: a sabedoria divina nos protege da imoralidade sexual, concedendo-nos as virtudes do domínio próprio e da temperança. Para evitar cair nas armadilhas da imoralidade, é essencial fazer da sabedoria e da prudência nossas companheiras diárias, como ensinam o texto de Provérbios. Busque a sabedoria de Deus em sua vida, por meio da oração e do estudo da palavra. Exerça o domínio próprio e a temperança em todas as áreas Exerça o domínio próprio e a temperança em todas as áreas, sabendo que o Espírito Santo nos capacita a viver em santidade. Lembre-se, a sabedoria divina nos protege das armadilhas do pecado. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é mostrar a advertência bíblica contra a imoralidade. O segundo objetivo é compreender a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. E o terceiro objetivo, saber que a moralidade sexual cristã é uma proteção contra a imoralidade. O texto bíblico se encontra em Provérbios capítulo 5, versículo 1 ao 14. O texto de Provérbios 5 nos adverte sobre o perigo de ceder às seduções da imoralidade sexual. Os lábios que destilam favos de mel parecem agradáveis à primeira vista, mas o fim desse caminho é amargoroso como o absinto. O pecado pode ser atrativo no início, mas suas consequências são devastadoras. Leva à destruição, à perda de honra e à consumação do corpo e da alma. Não ignore os ensinamentos da sabedoria, pois desprezar a correção resultará em arrependimento amargo e um futuro cheio de remorso. Esse texto nos desafia a refletir sobre as nossas escolhas. Quantas vezes fomos tentados a seguir caminhos que no início pareciam inofensivos ou até prazerosos, mas que nos afastam da vontade de Deus. A sabedoria de Deus nos convida a nos afastarmos do pecado e não nos aproximarmos da porta da tentação. Devemos ouvir os avisos divinos e valorizar os ensinamentos que recebemos, sabendo que eles são para o nosso bem. Hoje, examine sua vida e pergunte-se: estou me deixando seduzir por aquilo que parece doce
no início, mas que no fim traz amargura e destruição. Escolha a sabedoria, escolha a vida. Introdução. Nesta lição estudaremos Provérbios capítulo 5 e a relevância dos seus ensinamentos sobre imoralidade sexual. Em uma sociedade dominada pela sexualidade, veremos como a moralidade sexual bíblica protege o jovem cristão e o conduz à sabedoria. A sociedade moderna promove a sexualidade de forma intensa e isso pode nos afastar dos padrões de Deus. Não se deixe enganar pelas aparências atraentes do pecado. O caminho da imoralidade, embora pareça satisfatório no início, leva à destruição. A palavra de Deus é clara. Devemos nos afastar dessas armadilhas e valorizar a sabedoria divina como nossa proteção. Cada jovem cristão deve se perguntar: estou deixando que as influências culturais moldem minha visão sobre sexualidade? A Bíblia nos ensina que a moralidade sexual não é uma limitação, mas uma proteção. Vivendo de acordo com os padrões de Deus, você evitará muitas armadilhas e viverá com verdadeira paz. Decida hoje fazer da sabedoria e da prudência suas companheiras e afaste-se das tentações que podem destruí-la. Ponto 1. Advertência contra a imoralidade. Subtópico 1. Compreendendo o capítulo 5. O capítulo 5 começa com um apelo à sabedoria, enfatizando a importância de ouvir e guardar os conselhos divinos. O capítulo trata do relacionamento entre homem e mulher, alertando contra a sedução da mulher imoral e as consequências destrutivas desse caminho. Finalmente, o texto faz um forte apelo à fidelidade no casamento como a melhor defesa contra a imoralidade sexual. A Bíblia nos adverte que ceder à sedução da imoralidade traz graves consequências. Relacionamentos fora dos padrões divinos resultam em destruição emocional, espiritual e até física. A falta de fidelidade pode arruinar vidas. Por isso, Deus nos chama a viver de acordo com a sua sabedoria, mantendo o casamento e a pureza. Você tem protegido o seu coração e seu relacionamento com base nos ensinamentos de Deus? A fidelidade no casamento e o respeito pelos limites estabelecidos pela Bíblia são essenciais para evitar as armadilhas do pecado. Busque sabedoria em seus relacionamentos e permaneça fiel aos princípios divinos, sabendo que a imoralidade sexual não oferece nada além de sofrimento. Subtópico 2. A mulher estranha. A mulher imoral é inevitável no caminho da vida, mas cair em sua sedução não é. Embora sua sedução pareça doce e atraente no início, seu fim é amargo e destrutivo, levando à morte. Ela simboliza a imoralidade que parece prazerosa no começo, mas logo revela-se uma armadilha que escraviza. Uma advertência: a imoralidade sexual oferece um prazer momentâneo, mas seu fim é a amargura e destruição. A sedução é poderosa, mas não se deixe enganar pelo que parece ser doce no início. Esse caminho só leva à perda e à morte espiritual. A palavra de Deus nos adverte a não nos aproximarmos dessa tentação, pois suas consequências são devastadoras. Uma aplicação pessoal: você já se perguntou se as escolhas que está fazendo hoje trarão consequências amargas no futuro? O estilo de vida imoral pode parecer tentador e fácil agora, mas Deus nos chama a escolher o caminho da retidão. Ao resistir à sedução e viver de acordo com a sabedoria divina, você estará se protegendo de um futuro de arrependimento e dor. Busque a sabedoria de Deus e mantenha-se longe da tentação. Subtópico 3. As consequências da imoralidade. As consequências da imoralidade são graves. O sábio alerta para afastar-se da mulher ou homem imoral, para evitar ser tranhado por sua sedução. Se o jovem não fizer isso, o tempo trará remorso e arrependimento, levando-o a lamentar as correções que não ouviu. O bom senso está em ouvir os conselhos dos mestres e ensinadores, pois seguir o caminho da imoralidade resulta em insensatez e desequilíbrio moral. Os jovens cristãos são chamados a não trilhar esse caminho de perdição. Uma advertência: a imoralidade não traz apenas prazer momentâneo. Suas consequências são devastadoras e duradouras. Se você não se afastar da tentação, poderá ser tragado por ela e o remorso se tornará um fardo pesado a carregar. Ouça os ensinamentos e conselhos de pessoas sábias
em sua vida, pois não vale a pena sacrificar sua moralidade e integridade por um prazer passageiro. Uma aplicação pessoal: reflita sobre suas escolhas e as influências ao seu redor. O que parece tentador agora pode se transformar em arrependimento no futuro. Comprometa-se a ouvir os conselhos de pessoas sábias e se afastar de influências que possam te levar à perdição. Ao escolher sabiamente, você estará protegendo seu futuro e sua vida espiritual. Ponto 2. A relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Subtópico 1. Sociedade sexualizada. A relevância de Provérbios 5 se destaca em uma geração influenciada pelos movimentos sociais de contestação sexual, que começou com os protestos de maio de 1968. Este movimento, liderado por jovens universitários na França, desafiou os valores ocidentais e promoveu a normalização da libertinagem sexual. O sexo tornou-se um fim em si mesmo, priorizando a satisfação individual. O slogan é "Proibido proibir" encapsula os valores seculares que moldaram a mentalidade da nossa época, tornando comum a aceitação de diversas formas de relacionamento sexual. Uma advertência: a tentação de se conformar aos padrões da sociedade pode ser sedutora, mas as consequências da imoralidade são destrutivas. A cultura atual promove uma visão distorcida do sexo, tornando-o um objetivo em vez de um aspecto de um relacionamento saudável e comprometido. Na aplicação pessoal, é fundamental que, como jovens cristãos, busquemos a sabedoria contida em Provérbios 5. Ao nos depararmos com as pressões da sociedade, precisamos lembrar que a verdadeira satisfação não está na libertinagem, mas na fidelidade aos princípios de Deus. Que possamos ser exemplos de moralidade em um mundo que valoriza o oposto. Não se pode dominar o desejo sexual. As ideias do movimento de 1968 impulsionaram a visão de que a vida sexual deve ser vivida sem limites, contrastando com a fé cristã, que defende a moderação dentro do matrimônio. Essa perspectiva gerou uma cultura secularizada que, por meio da música, filmes e literatura, promove a sexualização dos corpos, levando os jovens a acreditar que controlar os instintos sexuais é impossível. As consequências disso incluem gravidez precoce, aumento dos abortos, vícios em pornografia e transições de gênero. Uma advertência: é fundamental ter cuidado com as mensagens que a cultura contemporânea transmite sobre sexualidade. Muitas vezes, a pressão social pode levar os jovens a crer que não é possível ter controle sobre seus desejos, o que pode resultar em consequências devastadoras. Uma aplicação pessoal: refletir sobre suas próprias crenças e atitudes em relação à sexualidade é essencial. Pergunte-se: como as influências culturais estão moldando minha visão sobre a sexualidade? Estou disposto a buscar a sabedoria bíblica para entender e moderar meus desejos de forma saudável? Subtópico 3. O enfraquecimento da ideia do casamento. O conceito bíblico de casamento está enfraquecido e muitos jovens não veem o casamento como um compromisso para a vida toda. Eles se tornam produtos do meio e entram em matrimônio com a mentalidade de que a separação é uma opção. O apóstolo Paulo descreve esta distorção, afirmando que Deus entregou os homens aos desejos pecaminosos, resultando em práticas degradantes. Romanos 1:24. Assim, a mensagem de Provérbios 5 se torna ainda mais relevante no contexto atual. Uma advertência: a diminuição do valor do casamento pode levar a relações superficiais e a um ciclo de desilusão e infelicidade. É crucial que os jovens reflitam sobre a importância do compromisso e do respeito mútuo nas relações. Avalie suas crenças sobre o casamento e o relacionamento. Você vê o casamento como um compromisso sério ou como uma opção descartável? Reflita sobre a importância de cultivar relacionamentos saudáveis e duradouros, baseados em valores sólidos. Ponto 3. A moralidade sexual cristã como proteção contra a imoralidade. Subtópico 1. A delimitação sexual da moralidade cristã. A moralidade sexual cristã é uma proteção contra a imoralidade, com ênfase na castidade e na fidelidade do casamento.
C.S. Lewis ressalta que a castidade deve ser praticada com total fidelidade ao cônjuge ou fora dele, com abstinência sexual. A Bíblia orienta fugir da prostituição, destacando que a moralidade sexual tem delimitações claras e que, com o auxílio do Espírito Santo, é possível desenvolver virtudes como o domínio próprio. Uma advertência: a falta de entendimento sobre a moralidade sexual cristã pode levar a sérios problemas na vida pessoal e espiritual, incluindo relacionamentos prejudiciais e uma vida marcada pela culpa e arrependimento. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como os princípios de moralidade sexual da Bíblia podem impactar suas decisões diárias. Considere como a castidade e a fidelidade podem fortalecer não apenas seus relacionamentos conjugais, mas também sua vida espiritual. Subtópico 2: a pedagogia de abstinência sexual. Os jovens solteiros devem desenvolver a virtude da castidade, entendendo a abstinência sexual como uma preparação para o casamento. Segundo a Bíblia, a satisfação sexual não é egoísta, mas faz sentido dentro da união com a pessoa amada. Glorificação a Deus no casamento. 1 Coríntios 6:20, 1 Coríntios 10:31, versículo 32. A abstinência é pedagógica, ensinando comedimento e equilíbrio, além de preparar para períodos de abstinência que podem ocorrer também na vida de casados, seja por questões de saúde ou propósito espiritual. 1 Coríntios 2:5. Uma advertência: a abstinência sexual deve ser vista como um período de aprendizado e crescimento pessoal, não como uma mera repreensão. É essencial que os jovens entendam a importância dessa fase para fortalecer a base de um futuro relacionamento. Uma aplicação pessoal: reflita sobre suas próprias atitudes em relação à abstinência e como elas podem impactar seus relacionamentos futuros. Considere a abstinência não como uma privação, mas como uma oportunidade de desenvolver virtudes e um caráter que glorifique a Deus. Subtópico 3: a beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. De acordo com a Bíblia, o relacionamento sexual deve ocorrer apenas no casamento. 1 Coríntios 7, 8 e 9, onde um homem e uma mulher se unem diante de Deus. Gênesis 2, 24. Essa união é um projeto de vida antemporal que visa estabelecer uma família e não se limita a uma necessidade fisiológica. Provérbios 5 encoraja a desfrutar da vida sexual com a esposa, ressaltando que no casamento o prazer sexual é uma expressão do amor, respeito e compromisso firmados diante de Deus. Mateus 19:6. É crucial lembrar que a cultura atual muitas vezes distorce a visão bíblica sobre a sexualidade, levando a uma compreensão superficial do amor e do compromisso. A beleza da vida sexual é reservada para um matrimônio, onde é celebrada como um dom divino e não deve ser banalizada. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como você valoriza o compromisso e a intimidade em seu relacionamento. Se você é solteiro, use este tempo para se preparar emocional e espiritual para o casamento, entendendo que a sexualidade é um aspecto sagrado da união matrimonial. Se você já é casado, busque maneiras de fortalecer a intimidade e o prazer em seu relacionamento, honrando o vínculo que você tem com o seu cônjuge. Conclusão: temos visto os apelos da imoralidade sexual presente em nossa sociedade. Entretanto, a palavra de Deus nos afirma que não precisamos ser dominados por eles. É muito melhor viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, de modo que podemos, sob o Espírito Santo, ter nossos sentimentos e vontade ordenados pela palavra de Deus. Logo, no matrimônio, podemos nos realizar por completo de um modo que glorifique a Deus em nós. Você que ficou até aqui, Deus abençoe grandemente. Se você foi impactado pela lição, te convido a compartilhar ela com outras pessoas. Deixe seu like, comente. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus abençoe e até a próxima aula.